Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto vespertino. E para darmos início a esse culto, eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia no Salmo número 29. Mas antes de ler, é interessante a gente sempre trazer à memória que os salmos eles eram canções de louvor, de adoração e clamor a Deus. E essas músicas, essas canções dizem muito sobre o que estava acontecendo naquela determinada época. E eles nos inspiram, eles nos motivam e nos ministram para que nós consigamos também, hoje, enfrentar qualquer tribulação com a ajuda de Deus. Nesse capítulo 29 que vamos ler, é um salmo escrito por Davi, e nesse momento eles estavam em perigo, eles estavam no meio de uma guerra. E uma curiosidade importante é que o povo contra quem Davi lutava, eles adoravam uma entidade, um deus chamado Haddad. E um deus cananeu que era responsável, o deus da tempestade. Então Davi e os israelitas eles estavam perdendo, mas apesar de tudo isso, esse é o cântico de Davi, esse é o cântico que eles cantam durante esse momento. Vamos ler? Salmo 29 diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Mesmo em meio a tantas batalhas e aparentemente perdendo, Davi ele confia e ele adora ao Senhor. E no final, já vai uma pequeno detalhe do final, Davi e os israelitas eles vencem a batalha. Então, meu irmão e minha irmã, para esse início de culto, eu queria lembrar você que apesar de todos os nossos problemas, apesar das dificuldades que nós estamos passando, o nosso Deus ele é maior que isso. E que nós possamos então agora, independente da dificuldade, adorar a Deus, entregar as nossas vidas para Ele. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos
antes de formar-se o firmamento e a terra, harás e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Senhor, nós adoramos o seu nome. Tributamos, Pai, toda a honra, Pai, ao seu nome. Pai, toda a glória seja dada a ti, porque só o Senhor merece. O Senhor, Pai, é o Deus da tempestade, Pai. É o Deus, Pai, que pode despedaçar montanhas, mas também é o Deus que traz a vida. E traz a vida para nós, Pai. É o Deus que nos deu a vida. Então nós te adoramos, Pai. Nós entregamos, Pai, esse louvor a ti, Pai. Aceita, Pai, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Para o nosso momento de confissão, eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 até o 14. A palavra do Senhor diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem e vos circuncidardes somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar ganham a lei,
Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem da vossa carne. Mas longe esteja de mim guiar-me, senão na cruz do vosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que possamos orar agora, nos confessando diante de Deus. Pai, nós clamamos pela sua misericórdia, pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Perdão, Pai, porque muitas vezes nos gloriamos na nossa carne, Pai, mas que possamos entregar, Pai, diante de Ti, Pai, e todos os dias, Pai, alimentarmos mais o Espírito, Deus. Mortifica a nossa carne, Pai, para que nós possamos a cada dia mais nos parecermos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 1, o versículo 1 e 2 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Através de Jesus Cristo, nós recebemos a paz de Deus e nós recebemos o livre acesso a Deus. Então, que nós possamos nos apegar a essa fé, a essa esperança de que nós estamos com Deus e que nós temos livre acesso a Deus. Amém? Nós vamos agora para o nosso momento de louvor e antes disso também vamos ter o nosso momento de ofertas e dízimos. Os dados da nossa conta bancária estão aparecendo aqui. Nós somos muito gratos a todos os irmãos e irmãs que têm nos apoiado e que Deus continue abençoando e prosperando a sua vida. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício.
para o nosso momento de reflexão do culto, eu gostaria de trazer dois textos que já foram lidos hoje. O primeiro é lá no Salmo 29. Vocês se lembram que nós lemos ele no início do culto? E ele é um cântico de exaltação a Deus, que os israelitas cantaram no meio da batalha, mesmo quando pareciam que eles iam perder a guerra. E mesmo em meio a todo aquele caos, eles adoravam ao Senhor. E enquanto eu lia e estudava esse texto, eu me perguntei várias vezes como eu agiria no lugar daquelas pessoas. Se a gente parar para pensar, já se passaram 6 meses, já estamos no 7º mês do nosso ano. E durante esse ano a gente já teve muita tribulação, muitas situações que nos levaram quase ao limite. E eu sei que o que eu vivi esse ano não se compara nem chega perto às batalhas e guerras da época dos israelitas. Na verdade, provavelmente não se compara nem com alguns irmãos e irmãs e ao que eles enfrentaram nesse ano. Mas mesmo assim eu acabei murmurando em algumas situações. E quantas vezes eu reclamei, quantas vezes eu questionei a Deus sobre o porquê de tudo estar acontecendo. Na semana passada, quem participou da escola dominical vai se lembrar que nós lemos o texto de Romanos 5, o versículo 3 até o 5. E eu fiquei pensando muito nesse texto essa semana, e pensando junto ali com o Salmo 29, né? E o texto de Romanos 5, Paulo ele fala sobre como somos justificados mediante a fé em Jesus, e só temos a salvação pela graça de Deus. Isso é o que nós lemos agora há pouco, no versículo 1 e no 2. Mas no versículo 3, ele diz assim: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu vou ler novamente esse trecho, só que numa outra versão. A palavra do Senhor diz assim: Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais nos sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher com tudo que Deus generosamente derrama sobre as nossas vidas por meio do Espírito Santo. A palavra diz que a tribulação ela produz paciência ou perseverança, vai depender da versão. E quando eu li isso, a primeira coisa que eu lembrei foi uma coisa que me disseram quando eu era criança. E sabe aquilo de quando você acaba se estressando, você acaba pedindo paciência para Deus? E uma vez me disseram, eu era muito pequeno, e me disseram, se você pedir paciência, Deus vai te dar situações que você possa treinar a sua paciência. E eu evitava ao máximo pedir isso, porque eu não queria mais problema para minha cabeça. Mas depois eu parei para pensar, se está no texto, é porque é algo importante. O próprio texto diz que a perseverança e a paciência são virtudes, e que elas geram experiências e experiências geram esperança. Percebe como tudo está conectado? Lembram que lá no começo eu falei sobre a divindade dos cananeus, aquela divindade que eles adoravam? Aquela divindade era conhecida como Haddad, o deus da tempestade, um deus guerreiro que tinha várias armas e que usava o próprio relâmpago como uma arma. E sabendo disso, o Salmo 29 fica mais bonito ainda, porque nele nós vemos que só a voz do nosso Deus é mais poderosa que um relâmpago. E que mesmo tendo todo esse poder, ele não é um Deus de pura destruição como o Deus que os cananeus adoravam. Mas ele revela que o nosso Deus traz vida ao deserto, porque a tempestade ela pode ser terrível. Ela nos deixa amedrontado, mas ela também traz bênção. Ela traz frutos e ela traz vida. Quem aqui já ouviu aquela famosa frase: águas calmas não fazem bons marinheiros?
Mesmo sem entendermos o porquê das tribulações que estamos passando, podemos confiar que Deus tem um propósito, porque as tribulações produzem paciência, produzem perseverança, experiências, produzem esperança. E mais uma vez, Deus é completo no que fala, porque na sequência a palavra diz que a esperança é baseada no amor de Deus. Ou seja, jamais seremos iludidos e enganados. Uma coisa que eu sempre falo nas pregações e procuro lembrar todos os dias é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é nessa vontade que a nossa esperança precisa estar direcionada. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher tudo que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu agradeço, Pai. Eu agradeço porque, apesar de tudo, o Senhor tem nos sustentado, Pai. E nós clamamos que o Senhor nos ensine a adorar o Senhor mesmo em meio às tribulações, Pai. Que nós possamos exercer, Pai, a nossa paciência, a nossa perseverança, Pai. E que a nossa esperança possa estar fundada no seu amor, no seu infinito amor. Pai, a palavra do Senhor diz que não tem como, Pai, nós juntarmos as vasilhas necessárias para encher com aquilo que o seu Santo Espírito tem para derramar sobre as nossas vidas. E por isso somos gratos, Pai. E pedimos, Pai, clamamos que nos ensine, Pai, a cada dia ser mais perseverantes, nos dando paciência, Pai, nos dando esperança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas e sobre toda a Igreja de Cristo, hoje e sempre. Amém. Tenha uma semana abençoada e que, mesmo em meio à tribulação, nós possamos adorar a Deus, nós possamos exercitar a nossa perseverança e basear a nossa esperança no amor de Cristo. Amém? Boa semana a todos e todas.